Boa noite! Estamos começando agora o programa Você, o Consumidor, aqui na TV União, que é uma TV jovem, de cara e de coração. Para quem não me conhece, me chamo Gabriela Maciel e hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial, que é o advogado Fernando Ferrer. Boa noite, doutor Fernando, tudo bem? Boa noite, doutora Gabriela. Boa noite, telespectador da TV União Brasília. Para também quem não me conhece, já faço parte da TV União há mais de 20 anos, principalmente na TV União, lá em Fortaleza. Doutor, quero começar dizendo que é uma honra gigante ter o senhor aqui nesse programa, que inclusive você faz parte disso e faz parte também da TV União. É muito bom a gente poder receber aqui, digamos que a família, né? A família TV União. Eu agradeço demais, agradeço a você, Gabriela, ao nosso diretor, Zé Alberto Bardavil. A satisfação enorme também é nossa, é tremenda e, sobretudo, com um tema tão relevante, né? Nós estávamos debatendo a questão do consumidor. Eu que comecei lá nos idos de 1995 como conciliador dos juizados especiais, sempre em defesa do cidadão mais humilde, mais carente. Também já tive programa por muitos anos na TV União de Fortaleza, em que era direitos e deveres, era exatamente defendendo o consumidor. Muito bom, doutor. Eu gostaria agora que o senhor contasse um pouquinho da sua história, para quem está em casa conhecer melhor da sua jornada. Olha, eu sempre falo para meus colegas recém-formados, em Fortaleza principalmente, que a gente tem que ter muita humildade e determinação. Comecei sozinho, uma sala alugada, eu limpava a sala, eu abria a sala, a internet ainda era discada, era muito difícil, mas a gente com muita garra, com muita determinação, fomos galgando, subindo degraus, e me apaixonei tremendamente pela advocacia social, né, a advocacia trabalhista, essa que é o grande pilar da sociedade, que defende os direitos não só do trabalhador, mas também dos empresários, porque no país quem gera emprego, quem gera renda, não é o governo, é o empregador. Então, nós temos que ter essa força de equilíbrio e, como eu disse, começamos na área aí do direito consumidor, porque fui durante 2 anos, de 95, 96, 97, pouco mais de 2 anos, como conciliador do juizado especial lá em Fortaleza, e estou sempre em defesa não só da justiça social, mas sobretudo do cidadão mais carente. E fico até triste porque às vezes é comum hoje, nós temos aí vários bolsões para negociações de dívidas, né? E o cidadão humilde carente vai muitas vezes renegociar uma dívida, muitas vezes prescrita, uma dívida que não foi executada, uma dívida que não pode ser mais nem cobrada, e não é orientada a não fazer aquele pacto nesses bolsões, que não deve ser feito, porque se não foi cobrado, se o órgão credor não entrou com execução, não há mais direito a ser pleiteado e não há motivo nenhum para ser repactuada qualquer tipo de dívida. É verdade, doutor. A gente tem aí uma importante atuação desses advogados, né, no caso nós, né, e compondo toda essa situação. Eu também gostaria que o senhor esclarecesse para quem está em casa como que é a vida de um advogado trabalhista, o que um advogado trabalhista faz no dia a dia. É uma vida corrida, como a de todo trabalhador, em qualquer função, toda atividade. Eu tenho o maior respeito do mundo. E nós estamos ali no dia a dia, no par e passo, né? Houve muitas críticas à reforma trabalhista de 2017 para cá. Eu continuo um árduo defensor, obviamente com as ressalvas essas que a Justiça do Trabalho, né, e o próprio STF já está regulando, já sedimentou, a jurisprudência já equilibrou os pontos negativos, e a Justiça do Trabalho, nós temos dentro da pandemia agora, foi a justiça que mais funcionou, foi a justiça mais célere, não paramos de forma alguma, ficamos nas atividades virtuais, telepresenciais, continuamos ainda, já está voltando, graças a Deus, muitas as audiências são presenciais. Eu que faço processo do trabalho não só no estado do Ceará, em todo o estado do Ceará, mas
também no estado do Piauí, muito no estado de Pernambuco, aqui em Brasília, sempre estou também nas lides trabalhistas, nós estamos sempre em defesa do bom direito, do bom... Muitos me perguntam se eu faço muito só empresa ou se eu faço muito empregado. Realmente, antes eu só fazia a parte empresarial, mas hoje nós fazemos muito a parte do trabalhador, sobretudo depois da reforma, que garantiu a nós, advogados, o direito, que não era uma coisa ainda pacífica, que era o direito aos honorários sucumbenciais, que felizmente esse foi um dos grandes pontos da reforma trabalhista que beneficiou, sobretudo, a advocacia brasileira. Perfeito, doutor. Após a pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, nós vimos que o Estado como um todo ele teve que realmente se atualizar ali, verificar, fazer uma adaptação das questões trabalhistas, e quem está em casa ficou ali, como que eu faço, né? Quais são os meus direitos, quais não são, tanto para o lado do empregado quanto para o empregador, porque era algo muito novo. Eu gostaria então que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse cenário trabalhista atual, né, que não terminou totalmente a pandemia, mas aqui para o finalzinho e pós-pandemia. Eu sempre digo que houve uma época que se combatia muito a justiça do trabalho, e depois da reforma, felizmente, nós passamos a ser a bola da vez, né? Eu digo nós porque a justiça não se faz só de juízes, mas de promotores, procuradores do trabalho e advogados, as partes, o reclamante e reclamado. Então, todos nós fazemos esse contexto, somos cenários da justiça do trabalho. E dentro da pandemia, como eu falei, né, nós tivemos aí uma celeridade, não paramos de forma alguma. Ela foi muito enérgica, a justiça do trabalho, em todos os estados, o estado do Ceará principalmente, não paramos um dia. Nós tivemos audiência todos os dias telepresenciais, né, com notificações via WhatsApp, né, inclusive a carta precatória que vai para outro juiz, outra comarca para ser ouvido, né, tá sendo tudo feito telepresencial. Eu acho que tem que ter até uma reforma aí no sentido, porque não há mais motivo algum para que seja obrigatória a precatória, quando se pode ser ouvido a testemunha de forma virtual. E dentro do contexto da legislação, das medidas provisórias, muitas vezes a gente participou de muitas lives, debatemos demais, a gente estava debatendo aqui à tarde, à noite, sobre um tema, no dia seguinte saiu um MP, aí vinha outro tema. Então foi realmente um momento muito difícil, um momento crucial, um momento em que, sobretudo, a parte empregadora, o empregador, o empresário, quando eu falo empresário aqui, muitos entendem aquela grande empresa, mas não é, o pequeno empresário, o médio empresário, esse é que é o mais sacrificado, por muitas vezes não ter uma assistência jurídica. E nesse momento de pandemia foi mais do que fundamental, é fundamental sempre, mas foi muito relevante em razão das nuances, das mudanças diuturnas que ocorreram na relação de trabalho e emprego no todo o Brasil, no todo o mundo, né? E que, sobretudo, agora nessa pandemia que, felizmente, está passando. Eu imagino. Inclusive, os trabalhadores têm que se informar, têm que assistir programas informativos, têm que estar atrás da informação. Hoje em dia, a informação é acessível, porém, nada substitui a informação de um advogado. Nada substitui uma consultoria, uma consulta do especialista mesmo que entende nesse assunto, no caso, o senhor que atua há mais de 20 anos na área trabalhista, tem propriedade nesse assunto. A gente vê um cenário onde muitas empresas não têm a consultoria jurídica. E eu acredito que isso seja essencial para a empresa. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. O que o senhor acha dessas empresas que não têm uma assistência jurídica, às vezes que não vai atrás, e acaba realmente sendo prejudicada por não prevenir questões trabalhistas na empresa? Sem sombra de dúvida, a advocacia trabalhista preventiva, Gabriela, é a fundamental importância. Até corto na própria carne, porque muitos ainda pensam, a justiça do trabalho só decide em favor do trabalhador. De forma alguma, né? Muitas das decisões nós temos que ter humildade, né, de reconhecermos, porque o processo, o princípio fundamental do direito do trabalho é o princípio da realidade dos fatos. E nós temos que levar para dentro do processo que o juiz só pode julgar de acordo com o que está dentro dos autos.
Então, muitas vezes ocorre de uma testemunha falhar e de uma prova técnica não ocorrer. Então, se você, empregador, pequeno, médio empregador, não tiver uma assessoria jurídica e não fazer toda a sua relação de trabalho e emprego de acordo com os ditames legais da área social, da área trabalhista, quando chega o processo, né, nenhum advogado nem advogada vai poder obrar milagres para ter vitória no seu processo. Então é importante a advocacia preventiva para que o empregador tenha, de acordo com as leis, por exemplo, a hora extra, se a hora extra antes eram 10 empregados, hoje 20, a empresa não tem o ponto biométrico, né, o empregador já entra derrotado no processo. Por quê? Porque a legislação obriga que o empregador acima de 20 empregados comprove a jornada através de um mecanismo biométrico e não, assim não fazendo, o pedido que for feito pelo ex-empregado será vitorioso. Então não é que a Justiça do Trabalho garanta apenas o direito do trabalhador, de forma alguma. É muito pelo contrário do que muitos pensam. A Justiça do Trabalho é uma justiça célere e séria, está de acordo com a lei. Então quem está de acordo com a lei não tem a regalia de ter o ponto A ou ponto B que tenha privilégio com o julgamento. Perfeito. Doutor, e o senhor falou muito sobre reforma trabalhista, né? Uma dúvida interessante acredita que a reforma trabalhista, no geral, ela veio realmente para ajudar, fazer um equilíbrio, né? Até a gente tem aquela imagem da balança do direito, que tem um equilíbrio. E aí, como o senhor está falando justamente dessa questão, às vezes as pessoas acham, não, a Justiça do Trabalho decide só a favor do empregado. Não é bem assim. Então, acredita que com a reforma trabalhista, isso veio para equilibrar um pouco mais essa balança? Olha, o maior defeito, os dois maiores defeitos da reforma, e depois vieram mini-reforma, e agora essas MP, essas mudanças todas com a pandemia, o maior defeito da reforma trabalhista foi não ter sido precedida de uma reforma sindical, porque nós temos que ter uma representatividade sindical muito forte, mas infelizmente não era isso que ocorria e não está ocorrendo no Brasil. Nós temos que ter uma reforma sindical em que, por cada categoria, possa existir mais de um sindicato representativo para que o empregado possa escolher qual é o sindicato ali que está melhor representando, qual é o sindicato que realmente está defendendo os seus direitos, e não aquele sindicato que em greve de ônibus vai quebrar para-brisa e cortar pneu, em greve bancária vai fechar a agência, prejudicando toda a população, que não pode ter um transporte, que não pode ter uma agência bancária, e sim se filiar àquele sindicato que realmente esteja defendendo os direitos, que esteja dialogando, que esteja dando uma assistência jurídica, psicológica, odontológica aos seus filiados, e aí o que tiver maior número de filiados realmente é aquele que vai fazer a convenção coletiva de trabalho. Então, deixou de ser apenas impositiva a contribuição social. Nós tínhamos quase 4 bilhões arrecadados por ano e que não tinha prestação de conta nenhuma, raríssimas exceções, algumas exceções de sindicatos que realmente correspondiam ao que a categoria realmente necessita. Então é importante que nós tenhamos uma reforma sindical e possamos ter uma representatividade sindical forte, atuante, representativa, porque o empregado vai ter o prazer, o gosto, o amor de realmente contribuir por quem realmente está defendendo. E o outro defeito é ser assodada, é não ter um debate entre os atores da questão jurídica trabalhista, debater com a sociedade, debater com os advogados, com o Ministério Público, com os juízes, e sim levar de forma que todos os atores participantes desse cenário possam ter suas opiniões e dentro da maioria realmente ter uma legislação que seja amparada por todos. Mas não também chegar agora, porque é época de eleição, tratar esse assunto com tanta desprezo. Um candidato diz chegar lá vai acabar com a reforma, não é bem assim. Outro chega e diz não, vou aumentar a reforma, não é bem assim. Nós temos que ter um debate amplo, um debate sério, em que todos possam participar e possamos realmente melhorar a situação do trabalho e emprego no Brasil, que é muito ruim, mas diga-se de passagem, não é só no Brasil. A reforma tecnológica, que vem aí desde os idos de 2000, tem gerado um desemprego muito grande no mundo todo. No mundo todo. E o Brasil tem um déficit de mais de 500 anos
com a educação. E se nós não tivermos uma revolução, junto com a revolução tecnológica, uma revolução educacional, os nossos jovens hoje não terão campo de trabalho amanhã. E a responsabilidade não é do governo, a responsabilidade não é do empresário, essa reforma tecnológica que está tirando diversos campos de emprego, por exemplo, trocador de ônibus não existe mais. Agências bancárias, o sindicato vem criticar porque as agências estão sendo fechadas. Eu sou um que não vou mais a banco há muitos anos. A gente usa tudo pelo aplicativo, nem o computador precisa mais, o próprio celular já faz. Então, nós temos a readequar as profissões, o campo de trabalho ofertado às pessoas, e só podemos fazer isso através de uma educação firme, séria e de qualidade, em que realmente as pessoas estejam voltadas a aprender para poder sobreviver. Porque, Gabriela, tem muita gente também que critica, eu não consigo emprego. Não consegue emprego porque não se qualifica, tem oportunidade, tem condições financeiras de se qualificar, mas gasta num show aí de um cantor desse famoso 500 a 1.000 reais numa noitada, mas não gasta 300, 400 reais num curso para se qualificar e realmente ter seu campo de emprego garantido, porque o sol aí está para brilhar para todos. Exatamente, doutor. Eu acho que são considerações muito relevantes a se fazer, a nível de conhecimento mesmo, para que as pessoas saibam, inclusive tomem consciência sobre isso. Muitas coisas não é só responsabilidade do Estado, do empregador, nós também, como cidadãos, como pessoas que trabalham, temos direitos, temos deveres, na verdade, né? E eu gostaria também que o senhor comentasse um pouquinho, não apenas sobre os direitos, mas também quais são os deveres do empregado, assim, de um modo geral. Lógico que não seria especificamente. Sim, a empresa tem a ordem legal de punir o empregado, de advertir, suspender e até demissão por justa causa. Então, se o empregado muitas vezes usa de artifício, por exemplo, atestado médico falso, que é crime, muitos preferem, ao invés de ser descontado ali, apresentar um atestado falso. Então, o empregado tem, de acordo com a legislação trabalhista, sim, de cumprir com as suas obrigações contratuais. O cumprimento das obrigações contratuais não se deve só a um lado das partes, mas a ambos os lados a legislação tem que ser cumprida, e é inadmissível que muitos empresários também ficam acuados com medo, porque acham que não tem um poder de mando ali, mas esse poder de mando tem que ser exercido, e ao mal empregado tem que ser aplicado para que seja um efeito pedagógico e a sua empresa possa continuar gerindo bons funcionários, bons empregados, e que eles realmente possam produzir, sua empresa crescer e aumentar o número de empregados. Perfeito, doutor. Excelentes colocações. Agora nós vamos chamar o intervalo e no próximo bloco vamos conversar mais sobre isso.